Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta terça-feira, o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 18, versículos do 1 ao 5, versículo 10 e versículos do 12 ao 14. Hoje também a Igreja celebra a memória litúrgica de Santa Clara de Assis. Neste Evangelho de hoje, os discípulos do Senhor fazem a Ele uma pergunta muito importante, querendo saber do Senhor quem era o maior no reino dos céus. Certamente esta pergunta dos discípulos estava enraizada na sua realidade, porque não diferente da nossa, uma pessoa que se considerava grande ou maior eram aquelas pessoas com status de alguma importância, fosse pela sua riqueza, pelo seu papel social, pela sua importância, pelo seu poder, e de alguma forma eram assim vistas como pessoas grandes no meio do povo, que não é nada diferente daquilo que nós entendemos hoje, né? As pessoas que são poderosas, ricas, com um status social elevadíssimo, que são famosas ou celebridades, são sempre vistas de uma maneira diferente pelos outros. Mas a resposta de Jesus ela vai completamente em direção contrária a tudo aquilo que os discípulos na sua realidade e que nós em nossa realidade vivemos. Para o Cristo, o caminho da grandeza para ser o maior no reino dos céus não está fundamentado em fama, em status social, em dinheiro, em riqueza, em poder, mas está relacionada diretamente ao ser pequeno. Por isso que o Senhor começa colocando como exemplo as crianças que dentro da sua sociedade não tinham um papel, uma função social e muitas vezes eram deixadas de lado, esquecidas, porque não produziam, como um exemplo que poderíamos dizer. Então estes que eram deixados de lado se tornam para o Cristo um exemplo daqueles que são os maiores no reino dos céus. E mais do que isso, o Senhor fala de maneira figurada sobre aquela parábola das ovelhas, dizendo que se uma ovelha entre 100 se perde, o pastor deixa as 99 no seu rebanho para ir atrás daquela única que se perdeu, para mostrar também o quanto que cada pessoa, na sua individualidade, é querida por Deus. E que não é aquilo que é grandioso que se torna o mais importante. O mais importante naquele momento não eram as 99 ovelhas que estavam seguras, mas aquela única que havia se perdido. Então são detalhes riquíssimos da palavra de Deus que nos mostram que nós não precisamos ficar na nossa vida preocupados em ter tantas coisas, em buscar fama, sucesso, em fazer de tudo para poder aparecer ou ser maior ou melhor do que as outras pessoas, porque sabemos, nós temos um tempo e uma condição muito limitada no nosso mundo, mas quando nós buscamos e trilhamos o caminho da simplicidade, da humildade, fazendo aquilo que é a nossa parte, aquilo que temos que fazer e fazendo bem, vivendo de maneira boa a nossa vida, tendo no nosso coração a fé, a esperança, a ajuda ao nosso semelhante, a simplicidade, então isso é o que nos faz grandes. Não adianta gastarmos a nossa vida buscando grandiosidades neste mundo, mas que depois se perdem no momento mais importante, que é o nosso encontro diante de Deus. Então peçamos ao Senhor Jesus que Santa Clara de Assis, que hoje para nós também se torne esse exemplo de simplicidade e de humildade, que ela interceda por nós, para trilharmos esse caminho da pequenez, para que assim encontremos-nos com a grandeza de Deus. Que Deus nos abençoe.